Olá pessoal, aqui é a professora Andriele. Na aula de hoje nós vamos ver sobre divisibilidade e critérios de divisibilidade. Então vamos lá, vamos recapitular um pouquinho dos termos da divisão. Então nós dizemos que um número natural é divisível por outro quando não sobrar resto na divisão. Olha um exemplo aqui, 24 dividido por 2. 24 dividido por 2 vai ser 12, porque na tabuada do 2, 2 vezes 1, 2, baixa, sobra 0. Em seguida, coloco o 4. 4 na tabuada do 2 é 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Diminui, sobra 0. Então, quando o resto for 0, nós dizemos que o número é divisível. Então, 24 é divisível por 2, porque o resto deu 0, ou seja, deu um número exato. Aqui o próximo. 24 dividido por 5. Então, vamos fazer essa divisão. Tabuada do 5 não tem 24, o mais próximo é 20, né? Então, nós fazemos aqui. Colocamos o 4 embaixo, 4 vezes 5, 20. 24 menos 20, 4. Então, nesse caso, nós não vamos continuar com vírgula, nós vamos deixar, nós só queremos saber se é divisível ou não. Então, quando não dá mais para dividir, nós dizemos que não é divisível, que é o que aconteceu nessa questão, diferente de 24 dividido por 2. Vamos observar mais um exemplo. 170 dividido por 2. Então, eu pego aqui o 17, tabuada do 2, 2 vezes 8, 16, é o mais próximo. Subtraindo, sobra 1. Abaixo o 0 dá 10. 2 vezes 5, 10. Diminui, 0, 0. O resto deu 0. Deu certinho a conta. Se deu certinho, então eu digo que é divisível. Sempre que der certo a conta com o resto 0, nós dizemos que é divisível. Vamos ver aqui mais um exemplo. 170 dividido por 3. Tabuada do 3, o mais próximo aqui do 17 é o 15. 5 vezes 3. Então, diminui, sobra 2. Abaixo 0, abaixando 0, fica 20. Tabuada do 3, o mais próximo é 6 vezes 3, que dá 18. Diminuindo, 20 menos 18, sobra 2. Então, o que nós dizemos? Que não é divisível, porque sobrou um resto, tá? Sempre que sobra um resto, nós dizemos que não é divisível. Vamos ver mais um exemplo aqui. 100 dividido por 2. 100 dividido por 2 dá exato. Ó, tabuada do 2, 2 vezes 5 dá 10. 10 menos 10, 0. Baixa o 0 aqui e o 0 aqui embaixo da chave, ou seja, 50. Tirando prova real, né? 50 vezes 2, 100, certinho. Então, quando o resto deu 0, nós dizemos que é divisível, tá? Vamos ver um último exemplo. 25 dividido por 5. Tabuada do 5, 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Deu 0. O resto foi 0. Então, é divisível, né? Sempre que o resto for 0, que é o que estava escrito aqui, dizemos que um número natural é divisível por outro. Nós estamos trabalhando com números naturais, ainda não estamos trabalhando com os decimais, ou seja, não estamos resolvendo as operações com vírgula, tá? Somente nos naturais, revisando esse conteúdo aqui. Então, sempre que o resto der 0, nós dizemos que é divisível. Vamos ver os critérios de divisibilidade? Vamos lá. Critérios de divisibilidade. Aqui. Divisibilidade. Então, por que servem esses critérios de divisibilidade? Aqui tem alguns, mas existem mais. Para nos ajudar, simplesmente a fazer um cálculo mental, sem ter que ir lá e fazer a divisão, só para responder a pergunta: esse número é divisível por 2, é divisível por 3? Então, para isso servem os critérios, tá, pessoal? Vocês podem estar sempre olhando os critérios, não precisa decorar esses critérios, você pode olhar para revisar e depois responder essa perguntinha, se é divisível ou não. Então, vamos lá. Desculpe, divisibilidade por 2. Se um número for par, para ele ser par, o último número tem que ser par. Então, o 24 termina com 4, o 4 é par. É divisível por 2? Sim, vai dar exato, vai dar 12. O número 18, o último número é par. Número par é divisível por 2? Sim, então 18 vai ser divisível por 2.
36, o último número é par. Se o último número é par, então logo esse número vai ser divisível por 2. 92, o último número é par. Se o 2 é par no final, então o número inteiro é par. 92 é divisível por 2. 100 termina com 0, o 0 é considerado par. Então, o 100 vai ser divisível por 2. Esses são os critérios para saber se o número é divisível por 2. Ele tem que ser um número par. Divisibilidade por 3. Se a soma de seus algarismos resultam em um número divisível por 3, então tem que somar os algarismos. Na divisibilidade por 2, a gente olhava só o último número. Agora, na divisibilidade por 3, nós somamos os algarismos. Por exemplo, como que eu sei que o 27 é divisível por 3? Eu somo 2 mais 7. 2 mais 7 deu 9. O 9 é divisível por 3? Sim. Logo, 27 é divisível por 3. Aqui, o número 36. Para ser divisível por 3, então eu tenho que somar os algarismos, né? Vamos somar aqui. 3 mais 6, 9. Logo, o 36 vai ser divisível por 3. Interessante, né? Então, para cada número tem um critério diferente. 72. Olha só, vamos ver se é divisível por 3? Então, vamos somar. 7 mais 2, 9. Então, logo, 72 é divisível por 3. Por quê? Porque deu um número divisível por 3. Então, esse foi os critérios de divisibilidade por 2 e por 3. Vamos prosseguir? Eu peguei aqui os principais somente, tá? Divisibilidade por 5, vamos ver? Então, para o número ser divisível por 5, eu não sei se vocês já sabiam disso, mas é fácil, olha só. Os últimos algarismos precisam ser terminados em 0 ou 5. Por exemplo, o número 150 terminou em 0, então vai ser divisível por 5. O número 25 terminou em 5, então vai ser divisível por 5. O número 75 terminou em 5, então vai ser divisível por 5. 180 terminou em 0, então o 0 é um número que está na divisibilidade. Então, o número inteiro, 180, vai ser dividido por 5. Se eu pegasse o exemplo aqui de cima, o 36 seria divisível por 5? Não, por quê? Porque não atende aos critérios. Não termina 0 e 5, então nessa conta aqui sobraria um resto. O 27 daria para dividir por 5? Exatamente? Não, porque não termina com 0 e 5. Sobraria um resto na divisão. É dessa forma que nós conseguimos observar o número sem fazer a conta e dizer se é divisível ou não. Divisibilidade por 10. Então, o último algarismo precisa ser o 0 para ser divisível por 10. Por exemplo, 200, 150, 210 e 30. Por quê? Porque terminou com 0. Sempre que terminar com 0, é divisível exato por 10, não sobrará resto. Olhando aqui nos de cima, quais desses seriam divisíveis por 10? O 150 e o 180, né? Porque o seu último algarismo é o 0. Então, um número ele pode ser divisível ao mesmo tempo por 2, pode ser divisível também por 3, ou pode ser divisível por 2 e por 5, ou por 3 e por 5, ou por 5 e por 10. Um número pode ter vários divisores, tá bom? Eu fiz aqui alguns exercícios só para praticarmos um pouquinho. Então, olha só. Desses números aqui de baixo, ó, 12, 21, 15, 32, 40. Quais são divisíveis por 2? Critério de divisibilidade por 2, vamos relembrar. Se um número for par, é divisível por 2. Desses números aqui, qual que é par? 12, 32, 40. 12, 32, 40 são divisíveis por 2. Quais são divisíveis por 3? Vamos voltar aqui no critério e ver. Se a soma dos seus algarismos resultar em um número divisível por 3. Então, tenho que somar os algarismos e ver. Vamos voltar, olhar aqui. O 12, somando 2 mais 1, 3. Então, o 12 vai ser divisível. O 21, de novo, 2 mais 1, 3. Então, somando, deu um número divisível por 3. Então, o número inteiro vai ser divisível por 3. O 15, 1 mais 5, 6. Dá um número divisível por 3. Então, o número inteiro, 15, vai ser divisível por 3. O 32, vamos ver por que não dá? 3 mais 2, 5. 5 não é divisível por 3. E o 40, 4 mais 0, 4.
Então, não é divisível por 3. Eu posso até fazer essas divisões, mas sobrarão restos, tá? Vai sobrar resto. Por exemplo, 32 dividido por 3 vai dar 10 e vai sobrar o resto 2. Por quê? Porque na tabuada do 3, o mais próximo de 30 ali, nós vamos ter 3 vezes 10. Mas aí vai sobrar o 2. Não vai ter como fazer essa divisão. O 40, a gente pode chegar até no 39 na divisão, mas não vai dar para continuar. Vai sobrar o resto 1, tá? Depois vocês podem fazer, se quiser, para testar. Divisível por 5. Então, quais desses números são divisíveis por 5? Vamos lembrar do critério de divisibilidade por 5. Os últimos algarismos precisam ser terminados em 0 e 5. O 12 não termina em 0 e 5, o 21 também não, o 15 sim. Então, o 15 vai ser divisível por 5. O 32 não termina em 0 e 5, então não vai ser. O 40 terminou em 0, sim. Então, vai ser. Eu não coloquei aqui os critérios de divisibilidade por 10, mas nós poderíamos estar fazendo esse agora. Vamos fazer esse exemplo agora. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Então, vamos lá. Vou colocar aqui embaixo, letra D, divisíveis por 10. Divisíveis por 10. Para ser divisível por 10, o último algarismo, o último algarismo precisa ser o 0. Então, qual desses aqui que termina com 0? 40. Então, o único que seria divisível por 10 é o 40. Tem algum número desse que foi divisível por todos? Vamos verificar? Não, né? Mas nós vemos alguns divisores comuns. Por exemplo, o 12. O 12 foi divisível por 2, por 3. Vamos ver outro comum aqui. O 15. Deixa eu só pegar aqui uma outra cor. O 15 foi divisível por 3 e foi divisível por 5. Olha que interessante. Qual mais? Vamos ver. 40. O 40 foi divisível por 2, foi divisível por 5 e foi divisível por 10. Então, nós dizemos que eles têm divisores em comum. Ou seja, esses números dá para dividir por vários números que dá uma divisão exata. Recapitulando, então, hoje essa aula foi sobre critérios de divisibilidade. Sempre que um número der a sua divisão exata e o resto for 0, nós dizemos que ele é divisível, né? E quando sobrar algum número, nós dizemos que esse número não é divisível e para isso nós temos os critérios de divisibilidade. Tá bom, pessoal? Espero que tenham compreendido e até a próxima aula. Tchau, tchau!